Vejamos agora como criar um novo banco de dados utilizando o SQL Server. Então eu estou aqui com o Management Studio aberto e vou clicar em Nova Consulta. Vou mostrar como é que a gente pode criar um banco de dados utilizando comandos SQL e também utilizando a própria interface aqui do SSMS. Bom, para criar um banco de dados, a gente pode utilizar o comando Create Database. E esse comando ele pode ser usado de forma bem simples, com uma sintaxe mínima, ou de uma forma mais completa. A sintaxe mínima seria Create Database seguido do nome do banco de dados. Por exemplo, vamos supor que eu queira criar um banco chamado Teste01. Então basta escrever Create Database, o nome do banco de dados, ponto e vírgula, e executar essa declaração. E isso vai ser suficiente para criar o banco de dados. Vamos fazer isso. Então está aqui o meu comando. Clico em executar e aí o banco de dados vai ser criado. E aqui embaixo aparecem mensagens comandos concluídos com êxito. Então o comando foi concluído e o banco está criado. Se a gente vier aqui no pesquisador de objetos do lado esquerdo, dentro de bancos de dados a gente pode clicar com o botão direito, atualizar, e aí ele vai mostrar o banco novo aqui aparecendo. Você pode clicar nesse botãozinho também aqui, atualizar, também deve funcionar. Então olha só, teste 01, dá para expandir e aí ele vai mostrar o que a gente tem dentro desse banco de dados disponível, diagramas, tabelas, exibições, etc. Na verdade, a maior parte do que está aqui a gente tem que fazer ainda, não tem tabela nenhuma criada, não tem exibição, não tem nada programado e assim por diante. Isso tudo a gente vai aprender ao longo do curso, mas a gente não precisa se preocupar com nada disso por enquanto. Então, está criado o banco de dados utilizando a sintaxe mínima, ou a sintaxe mais simples. E aí a gente pode dar uma olhada nas propriedades desse banco. Clicando em cima do banco com o botão direito, chamando propriedades, a gente vai ter acesso a uma série de informações sobre o banco de dados em si, que estão aqui. Clicando em geral, a gente tem essa telinha com as informações gerais do banco, proprietário, status, tamanho, etc. Clicando em arquivos, a gente tem informações interessantes, que eu posso expandir aqui, que mostram coisas como o tipo de arquivo. Então a gente tem um arquivo que é o banco em si, e tem um arquivo de log também que é criado. Então o grupo de arquivos está no primary, na instância primária do nosso banco, do nosso sistema. O log não é aplicável. Temos um tamanho em megabytes, tamanho inicial do banco. O aumento automático, ele aumenta de 64 em 64 megabytes, tamanho ilimitado para o banco e ilimitado a esse tamanho para o log. Uma informação bastante importante é essa daqui, o caminho, onde o banco de dados está armazenado fisicamente no computador. Então, se eu abrir essa pasta aqui no Windows Explorer, eu vou encontrar o meu banco de dados lá dentro. Eu vou encontrar este arquivo aqui, teste01.mdf. E MDF é a extensão do arquivo de banco de dados do SQL Server. Ali dentro eu vou encontrar também o arquivo LDF, que é o arquivo de log, nesse mesmo caminho. Esse caminho é padrão, mas a gente não é obrigado a utilizá-lo. A gente pode, eventualmente, usando comandos mesmo, mandar o banco de dados ser criado em outro lugar no computador. Então deixa eu cancelar aqui. Eu vou mostrar outras formas da gente criar o banco. Para isso eu vou excluir esse banco. Então como é que a gente exclui um banco de dados? Você pode excluir ele da seguinte forma. Botão direito aqui no nome do banco, excluir. Aí você vai selecionar o banco, ele já vem selecionado na verdade. A gente manda fechar as conexões existentes aqui embaixo. Tá? Se ele estiver aberto, ele tem que ser fechado, porque o banco aberto e conectado não pode ser excluído. E aí você vai dar um OK para fazer a exclusão do banco e ele desapareceu. Tá? Foi excluído para sempre. Cuidado, excluir o banco de dados exclui tudo que tiver dentro dele. Então, se você já estiver trabalhando com esse banco, já tiver tabelas, dados inseridos, você vai perder para sempre. Bom, uma outra forma da gente criar isso aqui é com uma sintaxe estendida. Aí no caso a gente vai colocar aqueles parâmetros que eu acabei de mostrar das propriedades dentro do próprio comando aqui. E prosseguindo eu posso colocar aqui na frente onPrimary para dizer em qual instância vai ser criado esse banco, porque eu posso ter mais de uma instância do SQL Server rodando na mesma máquina. E aí, abrindo parêntese, a gente vai colocar alguns parâmetros, como por exemplo, um name, que é o nome do banco. Vamos supor, teste01, vírgula. Um file name, que é o nome do arquivo físico. E aí você coloca o caminho completo para esse arquivo dentro de aspas. Por exemplo, C2 barra SQL barra teste01 com a extensão MDF. E fecha aqui a aspa. Vírgula. Depois a gente vem com o tamanho inicial dele, que é o parâmetro size. Vou colocar 6 megabytes, por exemplo. Suficiente. Max size é um outro parâmetro que você pode usar. Você não precisa especificar todos os parâmetros, só os que você realmente precisa. Max size vai ser o tamanho máximo dele. Eu vou especificar 15 MB.
por padrão ele é criado com tamanho ilimitado, vírgula. Um outro parâmetro que a gente pode usar é o file growth. Como esse arquivo vai crescer? De quanto em quanto? Ele vai crescer, vamos supor, em 10%, ou seja, quando esse banco tiver atingido o limite de 6 megabytes já de dados inseridos, ele vai aumentar de 10 em 10% até chegar no limite de 15 MB. Uma forma de você conseguir limitar o crescimento do banco e a velocidade de crescimento desse banco. Fecha o parêntese. Então isso aí é para o nosso arquivo do banco de dados em si. Você também pode criar o arquivo de log daqui. Log on, onde ficam registradas as transações que ocorrem no banco e que podem ser utilizadas para fazer algum tipo de reparação no banco, por exemplo. Então, log on, a gente também abre um parêntese, aí você vem com o nome do arquivo de log, ou o nome do log em si, que eu vou chamar de teste01, underscore log, só para diferenciar do nome do banco em si, vírgula, file name, ele também vai ter um nome de arquivo, que geralmente é o mesmo nome do banco, só que com a extensão diferente. Então eu vou copiar isso aqui, colar aqui embaixo. Legal? E aí eu vou trocar o MDF para LDF, que é a extensão do arquivo de log. Log Data File, é isso que significa esse DF aí. Vírgula. A gente pode especificar também um tamanho para ele, se a gente quiser. 1 megabyte. A gente pode especificar um File Growth, que é como ele vai crescer em tamanho, quando atingir aquele tamanho máximo. Vamos supor, de 1 em 1 megabyte, não precisa ser em porcentagem exatamente. Aí eu fecho o parêntese. E no final eu coloco a palavrinha Go, que é uma palavrinha muito importante, que é utilizada para fazer a execução dos comandos em lote, e não precisa desse ponto e vírgula depois do Go. Isso aqui é para executar todos esses comandos aqui de cima juntos, e se esses comandos falharem, eles não serão executados. Então o Go é para agrupar a execução dos comandos. Então, com tudo isso aqui já digitado, eu consigo criar o banco de dados com essas especificações que eu acabei de colocar aqui. Então, agora eu vou executar isso aqui. Só que antes disso, veja que no caminho do arquivo, eu coloquei C2./SQL, porque eu quero criar isso aqui numa pasta chamada SQL. Então, a gente precisa criar essa pasta antes. Vamos abrir o Windows Explorer aqui na máquina, ir até C2. Que está aqui. Veja, não tem a pasta SQL. Então, eu simplesmente vou criar essa pastinha. Tem só a pasta SQL 2022, que é onde foi baixada a instalação do SQL, do SQL Server, quando eu instalei numa outra aula. Então tá aqui, ó, SQL. Foi criada uma pasta, está vazia. Vou minimizar. E agora eu vou executar esse comando aqui. Então, executar. Beleza, comandos concluídos com êxito. Se eu vir aqui em bancos de dados, botão direito, e mandar atualizar, vai aparecer o banco aqui de novo. E aí se eu clicar com o botão direito e vir em propriedades, a gente vai acessar essas propriedades do banco. Olha só que interessante. Vamos clicar aqui em arquivos. Está aí o nosso banco, com as informações que a gente passou para ele. Por exemplo, aumento automático em 10%, limitado a 15 MB, que é exatamente o que a gente colocou aqui. 10% limitado a 15 MB. Para o arquivo de log é a mesma coisa, de 1 em 1 MB, sem limite. Eu não coloquei limite aqui, não coloquei max size. Para o log ele fica ilimitado. Beleza? E o caminho, C2./SQL. O tamanho megabytes ele acatou 8, eu coloquei 6 é muito pouco, né? O mínimo aqui vai ser 8 para essa versão. Beleza, aqui tem outras informações que você pode acessar também do banco de dados em si. A gente vai ver algumas delas ao longo do curso mais para frente, porque são mais avançadas e não é o momento ainda. Então tá aí, vimos como criar o banco de dados usando a sintaxe mínima, deixando as opções padrão que o próprio SQL Server coloca, ou você mesmo especificando vários parâmetros para criar o banco de dados. Também poderia ter criado o banco de dados direto daqui, clicando com o botão direito em banco de dados, novo banco de dados, e aí abre essa telinha para você criar um novo banco de dados. Basta você colocar o nome aqui, por exemplo, teste02. E aqui você tem os parâmetros também que você pode, em alguns deles você pode ajustar, o caminho, etc. Dá para fazer por aqui. Aí é só clicar em OK e ele cria o banco para você também. Ó, teste 02 criado. O teste 01 e o teste 02. Bom, a gente pode verificar os bancos criados utilizando comandos também. Tá? Como é que a gente faz isto? Vou fazer o seguinte, eu vou dar um Enter depois desse Go, pular uma linha, eu vou colocar traço, traço, ou menos, menos, e vou escrever assim, consultar bancos existentes. Veja que o texto ficou na cor verde, significa que isso aqui é um comentário. Então, quando você quiser criar comentários para documentar o seu código, basta colocar tracinho, tracinho, e todo o texto até o final da linha será um comentário.
E se você quiser criar comentários que ocupem múltiplas linhas, um texto, por exemplo, em vez de tracinho, tracinho, você coloca barra, asterisco, coloca o comentário que você quer aqui e fecha depois com asterisco barra. E o que vier depois já é comando normal, veja que ele até muda a cor. Então, comentário de uma linha, traço, traço, comentário de múltiplas linhas, barra, asterisco, fechado com asterisco barra. Bom, deixa eu apagar aqui. Como é que a gente faz para consultar os bancos existentes via código? A gente faz da seguinte forma. Select, palavra name em inglês mesmo, tá? Name, from. Aí você pode especificar master.sys.databases. Databases. Master é o nome desse banco que está aparecendo aqui em cima, banco mestre, que é utilizado como modelo para a criação dos demais bancos. E aí, opcionalmente, você pode ordenar com order by name para trazer esses bancos em ordem alfabética. Agora, presta muita atenção no que eu vou fazer. Eu vou selecionar essas 3 linhas de comandos, selecionei as 3 linhas e vou clicar em executar. Aí ele vai mostrar aqui embaixo para mim os bancos que eu tenho. Os bancos internos Master, Model, MSDB e TempDB estão aqui, mais o teste 1 e o teste 2 que eu criei agora há pouco, certo? Então os bancos estão criados, dá para a gente consultar por código, se por exemplo você não tiver acesso ao Management Studio por algum motivo. Agora, olha só que importante, eu selecionei esse texto. Se você não selecionar e tentar executar, ele vai dar erro. Ele vai dizer, o banco já existe. Por que ele vai dizer isso? Porque ele vai tentar executar de novo esse código aqui de cima, criando um banco que já existe. Então, a grande sacada é, você pode digitar todo o código que você precisa para criar, consultar, excluir bancos de dados. Mas na hora de executar, você seleciona o que você quer executar e clica no botão executar. Aí só aquele trechinho selecionado que vai ser efetivamente executado. Legal? Essa dica é importante. Tem uma outra forma da gente consultar os bancos existentes também, que é usando o comando exec seguido de sp_databases. Isso aqui é um storage procedure, um procedimento armazenado, que é uma forma de programação dos bancos de dados que a gente vai ver lá na frente no curso, bem mais para frente. Alguns procedimentos armazenados são internos, já existem pré-programados, é só a gente usar, e a gente usa assim. Então seleciono só essa linha, que eu quero executar só ela, clico em executar e ele traz para mim os bancos que eu tenho com algumas informações adicionais, como o tamanho do banco e se tem alguma informação extra sobre o banco, no caso, tudo como nulo. Essa é uma outra forma da gente também consultar os bancos de dados. Se eu quiser trabalhar em um banco de dados, eu preciso que esse banco seja selecionado, que seja o banco ativo no momento. E no momento o banco ativo não é nenhum dos dois que eu criei, é o banco master, que a gente pode ver aqui em cima, master. Então o que eu fizer aqui é executado no banco master. Criar banco de dados, ok. Qualquer outra coisa que você vai fazer tem que ser feita no banco de dados que você criou. Para isso você vai mudar o banco. Você pode fazer isso de duas formas, por comando ou aqui na interface, clicando nessa setinha e selecionando o banco que você quer usar aqui. Então se eu clicar em teste 1, o teste 1 fica sendo o banco selecionado e aí tudo que você codificar e executar aqui vai ser executado em cima desse teste 1. Ou opcionalmente você usa o comando use. Então eu vou colocar um comentário aqui. Selecionar banco a usar. Use e o nome do banco, por exemplo, teste 01, ponto e vírgula no final. Seleciono essa linha, clico em executar e olha só, mudou sozinho para teste 1 aqui em cima, comando concluído com êxito. Agora este é o banco atual, é o banco padrão. O que quer que eu faça daqui para frente nesse script vai ser executado neste banco. Então, se eu mandar criar uma tabela, vai ser criada neste banco. Isso é muito importante, sempre se certifique de que você está no banco correto na hora de executar os comandos. A gente também pode verificar outras informações adicionais sobre o banco utilizando um outro procedimento armazenado, que é esse aqui, ó, exec sp_helpdb, e aí seguido do nome do banco de dados, por exemplo, teste 01. Então, executando isso aqui, ele vai trazer informações específicas sobre este banco. É diferente do SP Database, que mostra os bancos que tem no sistema. Com o sp_helpdb, você vai ter informações sobre este banco. Então, o local onde o banco está, o arquivo do banco em si, do log, o tipo de grupo, ele é primário, o tamanho dele, tamanho máximo, taxa de crescimento, para que ele serve, ó, usage, para dados, para log. Aí outras informações aqui, quem é o proprietário, o usuário que tem permissão no arquivo, o status, ele está online e assim por diante. Então, são informações importantes que a gente consegue utilizando este procedimento armazenado aqui. Vamos colocar um comentário para ele também. Obter informações sobre um banco
específico, um banco de dados. O que mais? E se eu precisar excluir um banco de dados? Bom, nesse caso, para excluir um banco de dados, a gente tem uma instrução SQL que é o drop database. Então, excluir banco de dados. A gente vai usar o drop, seguido do nome da palavra database. E aí a gente pode opcionalmente escrever if exists e na frente escrever o nome do banco de dados. Por exemplo, teste02. Vamos supor que eu quero excluir o teste02. If exists é opcional. Você não precisa colocar isso aqui. Para que serve? Drop database significa exclua o banco de dados se ele existir. Isso aqui é para evitar erros de execução caso o banco já não exista, já tenha sido excluído anteriormente. Mas você não precisa necessariamente utilizar esse if exists. Se você executar sem ele, deve funcionar também. Agora, importante, o banco não pode estar em uso. Se o banco estiver em uso, sendo acessado de alguma forma, o comando não vai funcionar. Vamos tentar executar a exclusão desse banco teste02. Executando, executou tranquilamente. Esse banco foi excluído, não está mais no meu sistema, porque ele não estava em uso de qualquer forma. Para ter certeza, você vem aqui em bancos de dados, botão direito, atualizar, e agora só aparece o teste01 lá. O teste02 já foi embora. Agora, se a gente quiser excluir o teste01, a gente usa o mesmo comando, teste01, seleciona o comando, cuidado para não executar tudo que está ali em cima de novo. E aí, olha só, teste01 está selecionado aqui em cima, tá vendo? Então, quando eu mando executar, ele vai dizer, não é possível descartar o banco porque ele está em uso. Então, o banco não pode estar em uso para você poder excluir. Como é que a gente faz para contornar esse problema? Bom, você pode simplesmente clicar com o botão direito aqui, excluir o banco, e aqui embaixo, nessa caixinha, você vai fechar as conexões existentes. Você vai desconectar o banco, tá? Clicando nessa caixinha e vai dar um OK. Essa é uma forma de você fazer isso. Também dá para fazer por comando. Por essa forma aqui, a mais fácil é a que eu recomendo que você faça. Botão direito, fecha as conexões existentes, dá OK, o banco é excluído. Mas se você quiser fazer utilizando o comando SQL, eu vou mostrar como é que se faz. Vou cancelar aqui. Então eu vou colocar um comentário, excluir banco em uso. E aí você vai fazer da seguinte forma. Use master e embaixo você vai escrever go. A primeira parte do comando é você trocar o que está aqui em cima de teste1 para master. Então a gente usa master go, que é para certificar que nada do que vem depois aqui seja executado antes de ter executado o use master primeiro, senão não vai adiantar. E agora a gente vai dar um alter database, o nome do banco é o teste01, aí a gente vai escrever set single user. A gente pode até deixar isso aqui, na verdade, na linha de baixo, para ficar mais fácil de entender. Então, set single user with rollback immediate. Não se preocupe se você não está entendendo tudo que está escrito aí. Você vai entender essas palavras todas porque elas vão aparecer ao longo do curso, inclusive em outros conceitos, em outros contextos. Mas para esse momento aqui é só você lembrar essa sintaxe. E aí você dá o drop database e coloca o nome do banco de novo, teste01. Então, este comando aqui, deste jeito, ele vai desconectar o banco imediatamente e aí vai fazer a exclusão do banco. Então, ele vai sair do banco, vai voltar para o master e vai fazer uma alteração desconectando o banco e fazendo a exclusão dele. Tudo num comando só. Então, é esse comando que a gente vai utilizar. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar isso aqui para uma linha só. Então, ficou numa linha só, alter database test 01 set single user with rollback immediate. Tudo numa linha só, tá? E aí a gente vai selecionar e vai executar. E ele deu um errinho aqui, deixa eu ver, sintaxe incorreta, próxima palavra-chave user. Ah, claro, aqui é single underscore user, é uma palavra só. Eu digitei single user separadamente, mas é uma palavra só. Agora veja que ficou tudo azulzinho. Vamos tentar executar de novo então? Seleciono, clico em executar e aí adeus banco de dados. Agora funcionou perfeitamente. Legal? Bom, ele está aparecendo ainda aqui, não está? Sem problema. Botão direito, atualizar, e aí ele desaparece. Agora os dois bancos foram excluídos. Então, o banco não estando em uso é drop database. Estando em uso, você segue essa sintaxe aqui, digitando os comandos dessa forma e não esquecendo do underscore entre o single e o user. Então tá aí. Como criar bancos de dados no SQL Server. Nas próximas aulas veremos como criar os objetos dentro dos bancos de dados, como por exemplo as tabelas. E também vamos criar o banco de dados que a gente vai usar ao longo das aulas. Um banco de dados específico para a gente poder trabalhar com a criação de tabelas, inserção de registros e principalmente
realização das mais variadas consultas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!